Você tem algum arrependimento? Você já fez algo na sua vida e imediatamente percebeu que estava errado? Assim que as suas palavras saíram da sua boca, você desejou não ter falado? Claro que sim, você é humano. Talvez nesse Natal você esteja com medo de encontrar um membro da família ou um velho amigo, porque sabe que deveria pedir desculpas a eles. Mas e se você ofendeu o Deus que governa o universo? O que você faria? O que aconteceria depois? Em 2 Samuel 24, vemos a história do rei Davi, que termina em arrependimento. À primeira vista, parece um final bastante estranho. Com tantos pontos altos para escolher, o escritor termina a narrativa com uma nota pessimista com um dos fracassos do rei Davi. Além disso, é a história de um censo, um ato burocrático, mas não é o anticlímax que parece ser à primeira vista. Davi ordenou uma contagem de todos os guerreiros de Judá, mas foi a coisa errada a se fazer. Joabe, o comandante Davi, sabia disso. Davi percebeu isso quase assim que concluiu. Nós, no entanto, não sabemos por que isso estava errado. Afinal, o próprio Deus iniciou um censo em Números 1. Daí vem o nome do livro. Talvez tenha sido um ato de autoconfiança equivocada, mas talvez também haja uma pista do resultado, uma praga. O termo praga é usado para descrever os julgamentos que caíram sobre o Egito quando escravizou o povo de Deus. Talvez Davi tivesse em mente o trabalho forçado quando ordenou o censo. Seja qual for a razão, em 2 Samuel 24:10, nós vamos ver: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O profeta Gade dá a Davi 3 opções: 3 anos de fome, 3 meses de fuga dos inimigos ou 3 dias de peste. Davi responde: caiamos nas mãos do Senhor, porque é grande a sua misericórdia. Mas não me deixes cair em mãos humanas. Nós veremos isso no versículo 14 de 2 Samuel 24. O julgamento será feito, mas Davi escolhe o julgamento diretamente de Deus, em vez de indiretamente dos seres humanos. Pois Davi sabe que o julgamento de Deus nunca é excessivo e que muitas vezes está tingido de misericórdia. Um anjo enviado por Deus traz a praga por toda a nação. 70.000 pessoas morrem. O anjo está então pronto para trazer o desastre à capital, que é Jerusalém. Imagino isso como uma nuvem escura pairando sobre a cidade, mas no último minuto Deus cede e diz ao anjo para se retirar. A confiança de Davi na misericórdia de Deus foi justificada. Assim, o ataque do anjo para na eira de Araúna, o Jebuseu. O profeta Gade diz a Davi para construir um altar no local. A justiça deve ser feita, o errado deve ser corrigido, o julgamento deve cair. Mas os animais sacrificados morrerão simbolicamente no lugar do povo. Os animais suportarão o castigo de morte que o povo merece. Em 2 Crônicas 3:1, nos diz que a eira de Araúna estava localizada no Monte Moriá, o mesmo local onde 1000 anos antes Abraão ofereceu seu filho Isaque por ordem de Deus. Foi um teste para a fé de Abraão no poder de Deus para trazer vida da morte. Não que Abraão soubesse disso de antemão, mas novamente, no último minuto, Deus interveio. Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque. Mas isso não é tudo. 2 Crônicas 3:1 também nos diz que a eira de Araúna foi o local onde Salomão construiu o templo. Este local tornou-se o local permanente de sacrifício. Mas há um problema. O sacrifício de animais sempre foi apenas um símbolo. A morte de animais não conseguiu realmente resolver o problema do pecado humano. Era uma imagem ou promessa da expiação que Deus proporcionaria. Mas de onde viria isso? Em 2 Samuel 24:17, quando Davi vê o anjo golpeando seu povo, ele diz a Deus: eu pequei, eu, o pastor, errei.
Estas são apenas ovelhas. O que elas fizeram? Deixe sua mão cair sobre mim e minha família. Davi se oferece como aquele que fará expiação. Ele convida Deus a colocar a culpa do povo sobre sua família. Ele se descreve como o pastor que deveria assumir a responsabilidade pelo seu rebanho. 1000 anos mais tarde, a vinda dos magos do Oriente leva a uma pesquisa das Escrituras por parte dos líderes religiosos em nome de Herodes. Eles descobrem uma promessa em Miqueias 5, do versículo 2 ao versículo 4. Em Mateus 2, versículo 6, nós vamos ler: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. O bebê na manjedoura será o pastor que assumirá a responsabilidade pelo povo de Deus. Jesus possui o título e o papel para si mesmo quando declara em João capítulo 10, versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o bebê na manjedoura é o filho de Davi. O julgamento não resolvido que paira sobre a família de Davi recairá sobre Jesus. Jesus é quem fará expiação pelo povo. E assim foi. Jesus foi crucificado, não muito longe do templo, não muito longe da eira de Araúna e não muito longe do Monte Moriá. Mas desta vez não houve intervenção ou substituto de última hora. O próprio Jesus é o substituto. Ele é o sacrifício. Ele é quem expia a nossa culpa e evita o julgamento de Deus. Você pode querer pensar sobre seus arrependimentos. Talvez haja pessoas a quem você precisa pedir desculpas. A época do Natal é uma ótima oportunidade para fazer isso. Use parte do seu tempo livre para refletir e orar. Envie mensagens para aqueles de quem você se distanciou por qualquer motivo. Combine um encontro. E quanto ao mal que você fez a Deus, talvez seja a hora de pedir perdão a Deus também. E pensar no que Deus quer que você mude no próximo ano.